A série Segundo as Escrituras é a série que faz com que você cresça na graça e cresça no conhecimento. Seja bem-vindo a mais uma trajetória através das Escrituras. Nesta série consideraremos os principais pontos que a Bíblia se pronuncia acerca desses assuntos. Fique ligado, pois nós estamos apenas começando a andar segundo as Escrituras. Agora, a série Segundo as Escrituras. O inferno, segundo as Escrituras. Iniciaremos na série acerca do inferno, tratando da diferença entre as palavras traduzidas para a língua portuguesa que vão nos dar a ideia de um mundo inferior. Em primeiro lugar, eu quero explicar aos ouvintes que a palavra inferno ela não é uma palavra de origem grega. Ela não é uma palavra de origem hebraica. Portanto, iniciamos aqui trazendo um grande questionamento para você, que está aí ligado na série Segundo as Escrituras. Se o inferno não é uma palavra de origem grega, se o inferno não é uma palavra de origem hebraica, o que faz a palavra inferno nas traduções da língua portuguesa? E para nos interessar ainda mais a questão, quais são as ocorrências da palavra inferno no texto em português que correspondem de fato à ideia apresentada por inferno durante a história da religião? Tudo isso aprenderemos agora na série Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Eu começo com o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que eu convido que você leia na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Está escrito: Pois não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Se você dispõe aí nesse momento da Bíblia NVI, você vai observar que existe uma nota ao pé da página, onde está escrito grego tártaro. Olha que interessante isso aqui. Embora traduzido em português, lançou-os no inferno, a NVI reconhece que a palavra correta a estar aqui nesse texto não é inferno, mas é tártaro. Essa é uma visão muito interessante quando nós passamos a buscar o significado da palavra tártaro. Essa palavra é uma palavra que vai aparecer na mitologia grega. Porém, como temos apresentado, a mitologia grega, é claro, é posterior a quaisquer eventos que venham a ser apresentados na Bíblia, nos seus primórdios. Portanto, eu quero falar com você um pouquinho agora sobre a palavra tártaro. A primeira atitude que eu gostaria que você tivesse é que você pegasse a sua Bíblia, aí onde está escrito inferno, gostaria que você grifasse a palavra inferno e escrevesse do lado tártaro. A palavra inferno não cabe nesse texto. Talvez você esteja se perguntando, mas com que autoridade você me diz
que a palavra inferno não cabe nesse texto? E eu respondo: a autoridade que eu uso é a língua grega. A palavra tártaro é uma palavra, aliás, a palavra que deveria estar aí no seu texto bíblico, conforme citado aqui na NVI. O tártaro era, na realidade, dentro da mitologia grega, uma prisão onde se aprisionavam os titãs, que eram semideuses. Talvez você me pergunte: mas ancião, quer dizer que a Bíblia usa uma palavra da mitologia grega? E aí eu lhe respondo: não, a Bíblia não usa uma palavra da mitologia grega. A mitologia grega usa uma palavra da Bíblia. Talvez você me diga: mas por que podemos afirmar dessa forma? É muito simples. Quando consideramos o Gênesis capítulo 6, observamos ali, segundo uma corrente muito aceita de estudiosos, que alguns anjos não conservam a sua posição original. E aí você também poderá analisar isso no livro de Judas. E, portanto, eles são lançados em um local, em trevas eternas, em prisões eternas. Essas prisões, conforme apresentado por Pedro, se chamam Tártaro. Portanto, não é a Bíblia que empresta a palavra Tártaro da mitologia grega, mas a mitologia grega é quem empresta o conceito de Tártaro da Bíblia. De modo que a palavra que nós acabamos de ler aí na sua Bíblia, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, o Tártaro representa a prisão de anjos que outrora se rebelaram contra Deus e são tão perigosos que eles foram aprisionados em um local diferenciado chamado Tártaro. E a mitologia grega vai copiar isso, indicando que seria a prisão dos semideuses ou a prisão dos titãs. É muito importante entendermos isso, porque se nós considerarmos aí a palavra inferno, vai de fato parecer que esses anjos iníquos, que vão se tornar demônios, eles estão no inferno, de modo que a expressão demônio dos infernos, cão dos infernos, ela até pareceria fazer sentido. Mas agora, com essa apresentação, você entende que essa forma de expressão nenhum sentido faz. Porque não existe em um inferno nenhum demônio, não existe Satanás no inferno, não existe cão do inferno, não existe nada disso. O que nós temos são anjos iníquos presos em um local chamado Tártaro. Qual é o destino de quem está no Tártaro? O destino de quem está no Tártaro é simplesmente o juízo do grande dia, conforme apresentado no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, e conforme apresentado no livro de Judas. Portanto, os anjos que pecaram, que não guardaram o seu principado, que estão no Tártaro, estão reservados em cadeias, estão no Tártaro para o juízo do grande dia. Nenhum contato tem. Isso fica muito claro naquela ocasião em que Jesus ele vai expulsar os demônios e eles pedem para que não sejam lançados no abismo, antes, porém, que os lance na manada de porcos. Por que é que eles pedem para não ser lançados no abismo? Porque eles entendem que na concepção de Jesus, aquele abismo é o Tártaro. E se eles fossem para o Tártaro, eles não teriam mais nenhum tipo de atividade. Eles estariam ali encerrados até o juízo do trono branco, que foi quando o apóstolo Paulo diz que nós haveríamos de julgar anjos. Portanto, a palavra inferno, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ela não passa no crivo segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Apresentação: Edson Reis, o ancião. Se a palavra inferno, ela não aparece em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4,
e deve ser substituída por Tártaro, o que dizer das demais passagens que são traduzidas por inferno na Bíblia? Fique atento, porque a partir de agora consideraremos outras palavras das línguas originais que nos trazem a visão correta do inferno. Segundo as Escrituras. A palavra inferno que hoje conhecemos, ela se origina de duas palavras originais da Bíblia: Hades e Sheol, ou Seol. Ambas têm o mesmo significado, tendo uma conotação clara de lugar para onde vão os mortos. Eu gostaria que você agora pegasse a sua Bíblia, porque consideraremos todas as passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que são traduzidos por inferno, mas que deveriam constar as palavras Sheol e Hades. Vamos lá? Gênesis, capítulo 37, versículo 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para o meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Olha só que interessante. Pegue a sua Bíblia agora e não importa que palavra é que está traduzida aí. Se não for Seol, escreva do lado Seol. Esta é a palavra correta a ser traduzida. Gênesis 43, versículo 38. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Olha só que interessante. Aqui, Israel está dizendo que se Benjamim morresse, ele desceria com tristeza ao Seol. Se a sua Bíblia estiver traduzido aí por inferno, risque e escreva Seol. Isso é muito importante para o entendimento que você vai ter dessas palavras. Gênesis 44, 29. Se também me tirardes a este, e lhes acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza ao Seol. É um texto correlato. Você está percebendo que se a sua Bíblia aparece aí a palavra inferno, ou se a sua Bíblia aparece a palavra sepultura, ou aparece a palavra abismo, deve ser agora colocado aí do lado Seol, para você poder entender direitinho a questão do inferno. Números, capítulo 16, versículo 30. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e os tragar com tudo que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado ao Senhor. Note, novamente, talvez a sua Bíblia aí verta como abismo, talvez verta como inferno, nenhuma das duas palavras. A palavra é Seol. Risque e coloque Seol aí do lado. Números 16, 33. Assim eles e tudo que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Você percebe que existe aqui uma relação interessante. Corá, Datã e Abirão, eles vão descer vivos ao Seol. Significa que eles vão para o mundo dos mortos. E a terra os cobriu, o que dá a impressão de que o Seol é embaixo da terra. E é por isso que muitas vezes se tiram conclusões errôneas acerca dessa palavra. Além desse texto, eu gostaria que você observasse mais alguns outros textos que trazem a palavra Seol e que você precisa substituir na sua Bíblia. Não importa qual a palavra que apareça aí. Vamos lá? Deuteronômio 32, 22. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6.
1 aos Reis, capítulo 2, versículo 6. 1 aos Reis, capítulo 2, versículo 9. Jó, capítulo 7, versículo 9. Você vai perceber, durante esse estudo, que a palavra Seol, algumas vezes, é traduzida por sepultura. Porque, na realidade, o Seol, ele se trata da sepultura comum da humanidade. Não é o local onde uma pessoa é enterrado. Onde a pessoa é enterrado, conforme conhecemos como os famosos 7 palmos, na antiguidade, era conhecido como Kever, de onde se origina a palavra caverna. As pessoas eram enterradas dentro de cavernas. Então, sepultura individual na Bíblia é Kever, é caverna. Sepultura comum para todas as pessoas é Sheol, é Hades, conforme estamos mencionando aqui. Ou seja, também poderá ser traduzido, dependendo da Bíblia que você utilizar, como mundo dos mortos. Citamos ainda Jó, capítulo 11, versículo 8. Jó, capítulo 14, versículo 13. Esse texto é muito interessante nesta consideração. Oxalá me escondesses no Seol, talvez a sua Bíblia diga inferno, e me ocultasses até que a tua ira tenha passado e que me determinasses um tempo e te lembrasses de mim. Se Jó era uma pessoa boa, por que é que Jó pede para ser escondido no inferno, se na cultura judaica o inferno fosse um local de tormento? Oxalá me escondesses no Seol. Na visão de Jó, o Seol era um local onde ele estaria, pelo menos, protegido. Jó, capítulo 17, versículo 13. Se eu olhar o Seol como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama. Jó, capítulo 17, versículo 16. Jó, capítulo 21, versículo 13. Jó, capítulo 24, versículo 19. Jó, capítulo 26, versículo 6. Salmos, número 6, versículo 5. Salmos, número 9, versículo 17. Salmos, número 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse texto foi apresentado pelo apóstolo Pedro lá no livro de Atos, capítulo 2, referindo-se à morte de Cristo. Ou seja, de acordo com as Escrituras, Cristo vai ao Seol. Salmos, capítulo 18, versículo 5. Salmos 33. Salmos 31, 17. Salmos 49, 14. Salmos 49, 15. Esse texto é muito interessante. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Talvez a sua Bíblia esteja escrito inferno. A pergunta é: aqui, se o salmista era uma pessoa boa, por que é que ele estaria no inferno? Salmos, número 55, verso 15. Salmos, número 86, versículo 12. Salmos, número 88, versículo 3. Salmos, número 89, versículo 48. Salmos, número 116, versículo 3. Salmos, número 139, versículo 8. Salmos, número 141, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 12.
Provérbios, capítulo 5, versículo 5. Provérbios, capítulo 7, versículo 27. Provérbios, capítulo 9, versículo 18. Provérbios, capítulo 15, versículo 11. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Provérbios, capítulo 23, versículo 14. Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Isaías, capítulo 5, versículo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 9. Isaías, capítulo 14, versículo 11 e versículo 15. Isaías, capítulo 28, versículo 15 e versículo 18. Isaías, capítulo 38, versículo 10 e versículo 18. Isaías, capítulo 57, versículo 9. Ezequiel, capítulo 31, versículo 15. Ezequiel, capítulo 31, versículo 16 e 17. Ezequiel, capítulo 32, versículo 21 e versículo 27. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Amós, capítulo 9, versículo 2. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 5. Todas essas ocorrências trazem na língua hebraica a palavra Seol ou Sheol. Se na sua tradução da Bíblia você encontra a palavra inferno, substitua neste momento por Seol. Se na sua tradução da Bíblia você encontra a palavra abismo, substitua por Seol. Se na sua tradução da Bíblia você encontra a palavra sepultura, substitua por Seol. Todas devem ser substituídas, para que ao final desse estudo você tenha um entendimento correto acerca do inferno segundo as Escrituras. Portanto, o que nós podemos encerrar ao falarmos da língua hebraica é que a palavra inferno, traduzida na língua portuguesa, nas versões da Bíblia, onde aparece a palavra Sheol ou Hades, ela não cabe. Qualquer tradução da Bíblia que verta Seol no Antigo Testamento por inferno, ela precisa ser revista. Portanto, a palavra Sheol, ela não passa no crivo segundo as Escrituras para ser substituída pela palavra inferno. A palavra inferno não pode substituir a palavra Sheol. Não passa no crivo segundo as Escrituras. Estamos apresentando a série Segundo as Escrituras. A palavra correspondente a Sheol na língua grega é Hades. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia e anotasse as passagens que consideraremos para que você também a substitua. Se por acaso estiver escrito inferno na sua Bíblia, substitua por Hades. Mateus, capítulo 11, versículo 23. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Lucas, capítulo 10, versículo 15.
Lucas, capítulo 16, versículo 23. Portanto, entendermos a palavra Hades nos dias de Jesus é primordial para que possamos entender de fato o inferno. Todas essas passagens que eu estou citando, se na sua Bíblia estiver escrito inferno, risque e coloque aí Hades. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, que é a citação mencionada anteriormente de Salmos número 16:10. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, é uma citação da palavra Sheol, agora com seu correspondente em grego Hades, referindo-se a Cristo. Atos capítulo 2, versículo 31. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Apocalipse, capítulo 1, 18. Eu gostaria de trazer também a atenção a esse texto. Apocalipse 1, 18. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, que aí na sua Bíblia deve estar traduzido por inferno. Eu tenho percorrido o Brasil e tenho visto muitas vezes algumas considerações de pessoas que me dizem: pastor, é verdade que Jesus foi até o inferno, brigou com o diabo, bateu no diabo e tomou a chave do inferno? E aí eu considero esse texto. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Primeiro lugar, a palavra a ser traduzida corretamente aí não é inferno. A palavra é Hades. Hades representa a condição dos mortos. O que Jesus está dizendo aí é que ele tem o poder, ele tem a forma de abrir de novo a sepultura comum da humanidade. É isso que Jesus está mostrando. Jesus não foi no inferno, Jesus não bateu no diabo, Jesus não tomou chave, nada disso. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Eu quero dar um destaque aqui também, Apocalipse capítulo 20, versículo 13, porque nós notamos aqui que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. Na sua Bíblia está escrito inferno. Substitua por Hades. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha só, agora o versículo 14 é que é o mais interessante. E a morte e o Hades, que você vai encontrar aí traduzido por inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui nós nos deparamos com um questionamento importantíssimo. Se o inferno é de fogo, como é que ele pode ser lançado em um lago de fogo? Olha que ponto importante esse. Portanto, a palavra que cabe aí não é inferno. A palavra que cabe aí é Hades. O Hades foi lançado no lago de fogo, que significa que Jesus dará a palavra final ao extinguir definitivamente a morte e o mundo dos mortos, que é o Hades. Portanto, dizer que a palavra inferno ela aparece na sua Bíblia nestas ocorrências seria de fato negar a realidade da língua grega. Seria de fato negar a realidade de um trabalho de tradutores durante tanto tempo. Portanto, a palavra inferno ela não passa no crivo segundo as Escrituras em todas as ocorrências do Novo Testamento em que a palavra correta é Hades. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Apresentação: Edson Reis, o ancião. Até aqui consideramos algumas palavras traduzidas erroneamente por inferno na língua portuguesa. Bom, com a tradução errônea de tais palavras, vai se desenvolver um raciocínio teológico utilizando-se tais palavras. Com o passar do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como o destino de apenas algumas pessoas. Pessoas que muitas vezes não assumiram uma conduta cristã, elas deveriam ser condenadas ao inferno.
A grande pergunta que eu sempre tenho feito é a seguinte: como nós podemos dizer que uma pessoa foi para o inferno se essa pessoa ainda não foi julgada? Por que é que alguns dos primitivos patriarcas pediam para ser escondidos no inferno? Obviamente, é necessário entendermos que a palavra inferno, ela assume uma conotação diferente daquilo apresentado na tradução da Vulgata Latina. Uma palavra que muitas vezes acaba gerando confusão e que vai dar na realidade a ideia do inferno, conforme temos hoje, é uma palavra grega que muitas vezes vai ser traduzida por inferno, mas que na realidade nada tem a ver com o inferno, conforme apresentado na tradução latina. É a palavra Geena. A palavra Geena, ela muitas vezes é confundida com a palavra Hades e Seol. Mas o que era a Geena? Na realidade, a Geena era o monturo fora de Jerusalém que se mantinha aceso dia e noite por fogo e enxofre. Você pode analisar, por exemplo, isso no livro de Marcos, no capítulo 9, algumas ocorrências da palavra Geena. Mateus, capítulo 5, também temos ali algumas ocorrências da palavra Geena. A palavra Geena, conforme eu acabei de mencionar, ela se trata do monturo fora da cidade de Jerusalém, onde se jogavam ali carcaças de criminosos, onde se jogavam ali animais nunca vivos, sempre animais mortos ou carcaças de criminosos mortos. Essa palavra em hebraico, ela é Je-Ben-Inon, literalmente Vale dos Filhos de Inom. Ela fica ali fora das muralhas de Jerusalém. Nós temos algumas ocorrências da palavra Geena na Bíblia. Portanto, eu gostaria que nesse momento você entendesse muito claramente este assunto, porque esses textos que eu vou citar são exatamente os textos que nos dão a ideia errônea de inferno, conforme apresentado hoje, principalmente por algumas religiões não cristãs e até mesmo cristãs. Pegue a sua Bíblia agora e anote os textos que eu vou citar. Todos eles devem estar escritos na sua Bíblia inferno. Então você vai grifar e vai colocar do lado aí Geena. Não é a palavra inferno que cabe aí. Anote os textos. Mateus, capítulo 5, versículo 22, 29 e 30. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 18, versículo 9. Mateus, capítulo 23, versículo 15 e 33. Marcos, capítulo 9, versículos 43, 45 e 47. Lucas, capítulo 12, versículo 5. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Todos esses textos que eu acabei de citar, você vai recorrer na sua Bíblia e vai grifar a palavra inferno, que está traduzida aí erroneamente, e você vai escrever do lado Geena. A Geena, conforme eu citei, ela refere-se ao Vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Era usado como depósito de lixo, ali se jogavam pessoas que eram consideradas indignas, ali se jogavam carcaças de animais e eram mantidos acesos ali por enxofre, onde o fogo era mantido aceso dia e noite queimando o lixo. Jesus usou a Geena como um símbolo ou como uma ilustração daquilo que viria para a humanidade que não se arrependesse. A Geena, ela deve ser corretamente associada com o lago de fogo do Apocalipse capítulo 20, versículo 14, conforme eu citei. Tudo, tanto o diabo como as pessoas que não se arrependeram no final do milênio,
como o próprio Hades, como a própria morte, todos eles serão lançados na Geena, ou serão lançados no lago de fogo. Portanto, é muito interessante entendermos que esta palavra Geena, que erroneamente é traduzida por inferno aí na sua Bíblia, e que dá a ideia de um inferno hoje queimando pessoas que nem sequer foram julgadas, essa palavra só terá a sua realidade reconhecida após o Armagedon, que é quando são lançados no lago de fogo ou na Geena a besta e o falso profeta. Portanto, tudo que você aprendeu de inferno até hoje, que você pensava que o seu vizinho que não é crente morreu e foi para o inferno, não, irmão. Ele está aguardando. Ele está aguardando no Hades. O inferno, segundo as Escrituras, é na realidade o lago de fogo. Este sim, segundo o Apocalipse capítulo 20, versículo 14, este queimará dia e noite. Ali significa a segunda morte. Ali as pessoas não poderão sair. Este é o verdadeiro inferno. O inferno ainda não foi inaugurado. Portanto, o conceito bíblico acerca do inferno é de que qualquer pessoa que morre hoje, ela está aguardando para ser julgada, quer para ser lançada no inferno depois do julgamento, porque o inferno, na realidade, é o lago de fogo, ou ela está aguardando para as beatificações. Irmãos, pare e pense um pouco. São tantos ensinos controvertidos. Se uma pessoa hoje, vamos considerar o seu vizinho que não é crente, ele morre, e ele morre sem Cristo. E aí dizemos, ele foi para o inferno. Como é que ele pode ter ido para o inferno se não houve julgamento? Vamos lembrar também de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 até o 17. A Bíblia é muito clara em mostrar-nos que todos os santos ressuscitarão por ocasião da volta de Cristo. E nós, os viventes, seremos arrebatados. Peraí, se você acredita que os santos ressuscitarão por ocasião da volta de Cristo, como é que esses santos podem já estar desfrutando de gozo na glória? A melhor maneira então de entendermos o texto bíblico é sabermos que os santos estão no paraíso, estão aguardando a ressurreição. A melhor maneira de entendermos o texto é saber que os ímpios estão no Hades, aguardando a ressurreição. Talvez alguém se pergunte, mas eles estão sendo atormentados? Essa ideia do tormento, ela vai surgir à luz dos textos que consideramos acerca da Geena. Esse tormento só ocorrerá após o julgamento. Antes do julgamento, ninguém é atormentado. Portanto, a ideia de que pessoas estão sendo atormentadas em um inferno de fogo hoje, sem um julgamento prévio, a ideia de que pessoas já estão no céu gozando das beatitudes que a Bíblia promete, sem passar pelo tribunal de Cristo, não passa no crivo segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. De acordo com alguns dicionários, entre eles o expositivo de palavras do Velho e do Novo Testamento, ali faz uma referência a respeito do uso de inferno para traduzir as palavras originais da Bíblia, hebraica Seol e grega Hades. Ele vem mostrando ali, por exemplo, que essa palavra ela não condiz com o significado correto do texto. A Enciclopédia de Kuller diz a respeito do inferno:
Primeiro representa o hebraico Seol, do Antigo Testamento, e o grego Hades, da Septuaginta e do Novo Testamento. Visto que Seol, nos tempos antigos, lá no Antigo Testamento, se referia simplesmente à habitação dos mortos e não se sugeria distinções morais, a palavra inferno, conforme é entendida atualmente, não é uma tradução feliz. De fato, a palavra inferno, traduzir Geena, traduzir Hades, traduzir Seol e traduzir Tártaro, não passa de maneira alguma no crivo segundo as Escrituras. O Dicionário Internacional de Webster, ele diz: devido ao entendimento atual da palavra inferno, que vem do latim infernus, é que ela constitui uma maneira tão infeliz de verter estas palavras bíblicas originais. A palavra inferno não transmitia, assim, originalmente nenhuma ideia de calor ou de tormento, mas simplesmente de um lugar oculto ou um lugar inferior. A Enciclopédia Americana nos diz: muita confusão e muitos mal-entendidos foram causados pelo fato de os primitivos tradutores da Bíblia terem traduzido persistentemente o hebraico Seol e o grego Hades e Geena pela palavra inferno. A simples transliteração dessas palavras por parte dos tradutores das edições revistas da Bíblia não bastou para eliminar esta confusão e equívoco. O significado atribuído à palavra inferno atualmente é o representado em A Divina Comédia de Dante e no Paraíso Perdido de Milton. Significado este completamente alheio à definição original da palavra. A ideia do inferno de tormento ardente, porém, remonta a uma época muito anterior à de Dante e também à de Milton. A Divina Comédia de Dante, ela é famosa até hoje na literatura por representar os vários níveis do inferno. Portanto, o inferno como local de tormento, hoje, real, ele não passa no crivo segundo as Escrituras. Ancião, então, o que é o inferno? Qual é o inferno que passa no crivo segundo as Escrituras? De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14, o verdadeiro inferno é o lago de fogo. De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14, as pessoas que forem lançadas no lago de fogo, estas sofrerão eternamente. Ali estará o diabo e ali estará os seus anjos. Ali estará o falso profeta e ali estarão todas as pessoas que não se aproximaram de Deus. O inferno de fato existe. O inferno de fato é a punição derradeira. O inferno, conforme conhecemos, é o lago de fogo. O inferno foi simbolizado pela Geena e traduzido erroneamente pelas palavras Hades, Tártaro, Seol e Geena. Portanto, as traduções da Bíblia que vertem dessa maneira deveriam ser revistas. Aliás, você acabou de fazer aí uma boa revisão na sua tradução. Todas as palavras que eu citei, tanto Tártaro, como Geena, como Hades, como Seol, elas devem ficar agora na sua Bíblia. A palavra inferno, ela poderia aparecer somente lá no livro do Apocalipse, onde se trata do fim posterior de todos aqueles que serão alheios a Deus. A palavra inferno é uma tradução infeliz na nossa língua portuguesa. A palavra inferno é uma tradução latina da palavra infernus, que significa mundo inferior. Nada tem a ver com Hades, nada tem a ver com Geena, nada tem a ver com Sheol, nada tem a ver com Tártaro. A palavra inferno, traduzida da forma como está em português, não passa no crivo segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras.